Ele tinha 3 balas no pente e 3 segundos para decidir se salvaria 2 vidas, ou obedeceria às ordens que o fariam cúmplice de um crime que perseguiria sua consciência para sempre. O soldado Joaquim Silva nunca imaginou que o momento mais importante de sua vida não aconteceria em campo de batalha, mas nas ruínas silenciosas de um vilarejo italiano destruído, onde 2 irmãs alemãs de olhos azuis arregalados de terror o fariam escolher entre ser um bom soldado ou um ser humano de verdade. 3 disparos ecoaram pelas ruínas, 3 corpos caíram, e naquele instante tudo mudou. Mas o que ele não sabia é que salvar aquelas mulheres era apenas o começo, porque quando os generais chegaram com uma ordem que gelaria o sangue de qualquer homem com consciência, Joaquim seria forçado a enfrentar uma verdade brutal. Às vezes, a verdadeira coragem não está em lutar contra o inimigo, mas em desobedecer aqueles que deveriam estar ao seu lado. Esta é a história real de como um soldado negro brasileiro, invisível para muitos em seu próprio exército, se tornou herói de 2 irmãs alemãs e mudou para sempre todos que testemunharam o que aconteceu depois. Abril de 1945, norte da Itália, Montese. A fumaça ainda subia das ruínas quando ele as encontrou. O soldado Joaquim Silva caminhava pelo que restara daquele vilarejo italiano, transformado em cinzas e escombros pela guerra que devorava a Europa como uma besta faminta. A Força Expedicionária Brasileira havia acabado de tomar a posição após 3 dias de combate que pareceram durar uma eternidade. Seus olhos cansados varriam as estruturas carbonizadas, os muros perfurados por balas, as crateras abertas como feridas na terra. O silêncio era pesado, denso, interrompido apenas pelo estalar ocasional de vigas prestes a desabar e pelo vento que arrastava cinzas como neve suja. Era início de tarde naquele dia de abril, mas o céu estava carregado de nuvens cinzentas que faziam tudo parecer crepuscular, suspenso entre o dia e a noite, entre a vida e a morte. Joaquim segurava o rifle com mãos firmes, mas seus dedos tremiam imperceptivelmente, não de medo, mas de algo mais profundo, uma exaustão que ia além do corpo e alcançava a alma. Ele era um dos poucos soldados negros da FEB, carregando não apenas o peso do fuzil e da mochila, mas também o fardo invisível de provar seu valor em um exército que ainda olhava para ele com desconfiança velada, com aqueles olhares que diziam mais do que palavras jamais diriam. A guerra na Europa estava entrando em seus momentos finais. As forças aliadas avançavam implacavelmente, esmagando os últimos focos de resistência alemã. Mas ali, naquele pedaço esquecido da Itália, entre montanhas e vales cobertos de sangue e cinzas, a morte ainda reinava com autoridade absoluta. Cada casa destruída contava uma história de terror. Cada corpo sob os escombros representava sonhos interrompidos, futuros cancelados, amores terminados antes de começar. Se você está gostando desta história real e poderosa, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder mais narrativas que vão tocar seu coração e mudar sua perspectiva sobre a história. Joaquim havia visto coisas nas últimas semanas que jamais poderia descrever para sua família quando voltasse ao Brasil. Se voltasse. A probabilidade de morte era tão constante que ele havia parado de pensar no futuro, vivendo apenas momento a momento, respiração após respiração. 3 dias antes, durante o assalto inicial a Montese, ele viu seu melhor amigo, o soldado Paulo de Santos Pernambuco, ser atingido por estilhaços de morteiro bem ao seu lado. O sangue havia manchado seu uniforme e não importava quantas vezes lavasse, ele ainda podia sentir o cheiro de ferro, de morte, de fim. O som chegou até ele como um sussurro quebrado, quase inaudível sob o gemido do vento. Joaquim parou, virando a cabeça lentamente, tentando identificar a origem. Ali, entre os destroços do que fora uma casa de 2 andares, algo se moveu. Não era o movimento mecânico dos saqueadores ou dos soldados inimigos em retirada. Era algo diferente, mais hesitante, desesperado. Ele avançou com cautela, o rifle apontado para a frente. Cada passo calculado sobre os escombros instáveis. Pedras soltas rolavam sob suas botas, criando pequenas avalanches de entulho. E então, ele as viu.
Duas mulheres alemãs, talvez com 20 e 23 anos, encolhidas sob o que restara de uma escada de madeira carbonizada. Seus vestidos civis estavam rasgados, manchados de sangue seco e poeira. Os cabelos loiros, que um dia devem ter sido cuidadosamente arrumados, agora pendiam em mechas sujas e embaraçadas. Os olhos delas, azuis como o céu que a guerra havia roubado, arregalaram-se de terror quando viram o soldado. A mais jovem começou a tremer, abraçando-se à irmã mais velha com uma força desesperada, como se aquele abraço pudesse protegê-la de tudo que o mundo havia se tornado. A mais velha, por sua vez, posicionou-se instintivamente na frente da irmã, seu corpo magro e ferido formando uma barreira protetora patética, mas corajosa. Joaquim baixou o rifle imediatamente, erguendo as mãos em um gesto universal de paz. Seu coração, endurecido por meses de combate, sentiu uma pontada aguda. Eram civis. Mulheres alemãs, sim, tecnicamente inimigas. Mas naquele momento, encolhidas entre escombros, feridas e aterrorizadas, elas eram apenas seres humanos em perigo. Ele se ajoelhou lentamente, tornando-se menor, menos ameaçador, e falou em português suave, sabendo que elas não entenderiam as palavras, mas talvez pudessem captar a intenção por trás delas. Calma, não vou machucar vocês. Está tudo bem agora. A irmã mais velha, a que protegia a menor com uma determinação feroz, estudou o rosto de Joaquim com uma intensidade perturbadora. Havia inteligência naqueles olhos, mas também uma desconfiança nascida de experiências que nenhuma pessoa deveria ter. Joaquim percebeu então as marcas em seus braços magros, os hematomas que formavam padrões reveladores de mãos agarrando com força, os cortes mal cicatrizados, o rasgão estratégico no vestido que não poderia ter sido causado por escombros. E mais que isso, percebeu algo em seus olhares que o fez sentir náusea. Elas não estavam apenas com medo dos soldados em geral. Elas estavam com medo de algo específico que já havia sido feito a elas. Lentamente, ele tirou a mochila das costas e retirou sua ração, pão duro e chocolate que guardava como tesouro precioso. Estendeu para elas, mantendo distância, deixando que decidissem se confiariam ou não. Os segundos se arrastaram como horas. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de morte e destruição que permeava cada centímetro daquele lugar. E então, quase imperceptivelmente, a mão da mulher mais velha se estendeu, tremendo, e pegou o pão. Seus dedos roçaram brevemente os de Joaquim e ele sentiu como estavam gelados, como se todo o calor da vida tivesse sido drenado delas. Foi nesse momento que Joaquim ouviu o barulho de botas se aproximando. Ele se virou e viu 3 figuras emergindo da fumaça. Eram soldados alemães, mas algo neles estava profundamente errado. Seus uniformes estavam em frangalhos, suas armas balançavam de forma descoordenada e seus olhos tinham aquele brilho vazio de homens que haviam abandonado qualquer pretensão de humanidade. Desertores. Homens que não lutavam mais por pátria ou ideologia, mas que se tornaram predadores em um mundo sem lei. O líder deles, um homem alto com uma cicatriz que cortava seu rosto do olho à mandíbula, olhou para Joaquim com um sorriso que era pura malícia. Ele disse algo em alemão, uma frase carregada de zombaria e ameaça. Joaquim não precisou entender as palavras para captar o significado. O homem apontou para as mulheres, depois para si mesmo, fazendo um gesto obsceno que fez o sangue de Joaquim ferver. A irmã mais velha emitiu um som de pânico puro, puxando a menor para mais perto, e nesse instante Joaquim compreendeu. Esses homens haviam mantido as mulheres como prisioneiras. As marcas em seus corpos, o terror em seus olhos, tudo fazia sentido de uma forma horrível e inevitável. O líder deu um passo à frente, sua arma meio erguida, dizendo algo que soava como ordem. Os outros 2 se espalharam, tentando cercar Joaquim. Eles não o viam como ameaça. Afinal, ele era apenas um soldado, e eles eram 3. E mais importante, eles estavam além do ponto onde consequências importavam. Haviam cruzado linhas que não podiam ser descruzadas, cometido atos que os marcavam como monstros, e agora viviam apenas para satisfazer seus impulsos mais sombrios antes que a guerra ou a justiça os alcançasse.
A decisão veio a Joaquim não como um pensamento, mas como um impulso visceral que queimou através de todas as ordens militares, todas as regras de engajamento, todas as consequências possíveis. Ele ergueu o rifle com uma velocidade nascida de meses de treinamento e combate e disparou 3 vezes. O som das detonações ecoou pelas ruínas como trovões secos, reverberando contra as paredes quebradas, amplificado pelo espaço fechado. O líder alemão caiu primeiro, os olhos ainda carregando aquela expressão de surpresa incrédula, como se não pudesse acreditar que alguém teria a audácia de desafiá-los. Os outros 2 tentaram reagir, mas Joaquim já estava em movimento, seu corpo agindo com uma precisão automática. E em segundos, os 3 corpos jaziam imóveis sobre os escombros, o sangue deles se misturando à poeira e às cinzas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante de Joaquim e pelos soluços abafados da irmã mais jovem. Fumaça ainda saía do cano do rifle. As mãos de Joaquim, agora visivelmente tremendo, baixaram a arma lentamente. Ele havia matado antes, é claro, dezenas de vezes talvez, mas sempre no calor da batalha, no caos do combate onde o instinto de sobrevivência apagava qualquer reflexão moral. Isso era diferente. Isso havia sido uma execução. Justificada, sim. Necessária, sim. Mas uma execução mesmo assim. Ele se virou para as mulheres e viu algo que nunca esqueceria. A irmã mais velha o olhava não mais com medo, mas com uma mistura complexa de alívio, gratidão e algo que parecia espanto. Lágrimas corriam por seu rosto sujo, deixando rastros limpos em suas bochechas. Ela disse algo em alemão, uma palavra que Joaquim não entendeu, mas o tom era inconfundível. Ela estava agradecendo. Agradecendo por ele ter feito o que nenhum ser humano deveria precisar fazer, mas que, naquele momento, naquele contexto de pesadelo, era a única coisa certa a fazer. Joaquim se aproximou novamente, mais confiante agora, e estendeu as mãos. Depois de um momento de hesitação, as mulheres aceitaram. Ele as ajudou a sair dos escombros, notando como a mais jovem mancava severamente, arrastando uma perna ferida que provavelmente precisava de atenção médica urgente. A mais velha, apesar de suas próprias feridas, sustentava a irmã com uma determinação inabalável. Sem pensar 2 vezes, Joaquim ofereceu seu ombro como apoio para a mais jovem, e elas começaram a caminhar juntos através das ruínas. Eles se moviam devagar, cuidadosamente, atravessando o labirinto de destruição. O sol tentava romper as nuvens, criando raios de luz que cortavam a fumaça como lâminas douradas. Joaquim sabia que carregar civis inimigos, especialmente alemães, traria complicações. Sabia que teria que explicar os 3 corpos que deixou para trás. Mas naquele momento, com o peso confiante daquela jovem apoiada nele e os olhos gratos da outra mulher olhando para ele, nada disso importava. Havia algo mais fundamental em jogo, algo que transcendia uniformes, bandeiras e ordens militares. Ele estava salvando vidas, não como soldado, mas como ser humano. O acampamento da FEB estava estabelecido a cerca de 1 quilômetro das ruínas, em uma área relativamente protegida por uma elevação natural do terreno. Barracas militares se espalhavam de forma organizada. Fogueiras iluminavam rostos cansados de soldados que limpavam armas, escreviam cartas ou simplesmente olhavam para o nada, com aquela expressão vazia que a guerra pintava em todos eles. Quando Joaquim emergiu da névoa carregando as 2 mulheres alemãs, o silêncio se espalhou como ondas em um lago. Dezenas de pares de olhos se viraram para ele, alguns com curiosidade, outros com desaprovação mal disfarçada, alguns com algo que parecia respeito relutante. Joaquim ignorou todos eles, caminhando diretamente para a tenda da enfermaria improvisada. A enfermeira Clara, uma mulher paulista de 50 anos com mãos firmes e coração maior ainda, olhou para a cena com sobrancelhas erguidas, mas não fez perguntas. Ela simplesmente limpou uma maca e fez sinal para que Joaquim ajudasse a mulher mais jovem a deitar-se ali. Elas estão feridas, Joaquim disse, sua voz rouca de cansaço. Precisam de cuidados. Clara assentiu,
já começando a examinar os ferimentos com eficiência profissional. A irmã mais velha recusou-se a se separar da menor, sentando-se ao lado da maca e segurando sua mão com uma força desesperada. Joaquim ficou ali por alguns minutos, observando enquanto Clara limpava feridas, aplicava pomadas, murmurava palavras suaves que as mulheres não entendiam, mas cujo tom reconfortante era universal. A ferida na perna da mais jovem era feia, infectada, exigindo limpeza profunda que a fez gemer de dor. A irmã mais velha segurou sua mão ainda mais forte, sussurrando palavras alemãs que soavam como promessas ou orações. Foi quando ele sentiu uma mão pesada em seu ombro. "Soldado Silva, o capitão Mendes quer falar com você. Agora." Joaquim se virou e viu o sargento Almeida, um homem de olhar duro do interior de Minas Gerais que nunca havia escondido seu desconforto com a presença de soldados negros na FEB. Seu tom não deixava espaço para discussão. Joaquim lançou um último olhar para as mulheres, a mais velha retribuindo com olhos que pareciam implorar para que ele não fosse embora, e então seguiu o sargento através do acampamento. A tenda do comando era maior que as outras, iluminada por lanternas a óleo que projetavam sombras dançantes nas paredes de lona. O capitão Mendes estava sentado atrás de uma mesa improvisada, estudando mapas com expressão concentrada. Ele era um homem de 40 e poucos anos, cabelo grisalho cortado rente, postura militar impecável mesmo depois de meses de campanha. Ao seu lado estava o tenente Barbosa, mais jovem, mais idealista, com aquele ar de quem ainda acreditava que a guerra tinha regras e lógica. "Soldado Silva", o capitão começou sem erguer os olhos dos mapas. "Ouvi que você trouxe 2 civis alemães para o acampamento. Isso é verdade?" "Sim, senhor. 2 mulheres, civis. Estavam feridas e..." "2 mulheres alemãs." A voz do capitão cortou a explicação de Joaquim como uma lâmina. Ele finalmente ergueu os olhos, e neles havia algo entre cansaço e frustração. "Você tem ideia das complicações que isso pode causar? Nós não somos uma organização humanitária, Silva. Somos uma força militar em território hostil." Joaquim sentiu a raiva começar a ferver em seu peito, mas manteve a voz controlada. "Com todo respeito, senhor, elas são civis, não são combatentes. São vítimas, vítimas alemãs." O sargento Almeida cuspiu as palavras com desprezo. "O mesmo povo que está matando nossos homens. O mesmo povo que iniciou esta maldita guerra." "Elas não iniciaram coisa alguma." A voz de Joaquim subiu involuntariamente. "Elas são mulheres civis que foram mantidas prisioneiras por desertores. O que o senhor quer que eu fizesse? Deixasse elas lá para continuarem sendo usadas?" O silêncio que se seguiu foi denso, desconfortável. O tenente Barbosa se inclinou para a frente, seu rosto mostrando genuína preocupação. "Silva, ninguém está dizendo que você fez algo errado em termos humanos. Mas existe protocolo, existe cadeia de comando. Você deveria ter reportado a situação antes de trazê-las ao acampamento." "Não havia tempo, senhor. Havia 3 desertores alemães. Eles estavam usando as mulheres como prisioneiras pessoais." Joaquim deixou a frase incompleta, mas o significado era claro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso. O capitão Mendes passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente muito mais velho. "Os desertores, o que aconteceu com eles?" "Estão mortos, senhor." "Você os matou?" "Sim, senhor." Outro silêncio. O capitão trocou um olhar com o tenente, uma comunicação silenciosa que Joaquim não conseguiu decifrar. Finalmente, Mendes suspirou fundo e se recostou na cadeira dobrável. "Está bem. O que está feito, está feito. As mulheres podem ficar esta noite na enfermaria. Amanhã de manhã vamos decidir o que fazer com elas. Provavelmente teremos que entregá-las às autoridades civis locais, se é que ainda existem autoridades civis funcionando nesta região. Você está dispensado, soldado." Joaquim saiu da tenda sentindo uma mistura de alívio e frustração. Ele havia salvado aquelas mulheres, sim. Mas o que aconteceria com elas depois? Seriam jogadas em algum campo de refugiados superlotado? Entregues a alguma instituição estatal que mal tinha recursos para funcionar?
A guerra havia destruído não apenas edifícios e estradas, mas toda a estrutura social que deveria proteger os vulneráveis. Ele voltou para a enfermaria e encontrou as mulheres limpas, com curativos novos, vestindo roupas militares adaptadas que ficavam absurdamente grandes nelas. A enfermeira Clara havia conseguido alimentá-las com sopa quente, e pela primeira vez desde que as encontrou, Joaquim viu algo parecido com paz em seus rostos. A mais jovem estava reclinada, sua cabeça descansando no colo da irmã mais velha. A mais velha, cujo nome Joaquim ainda não sabia, olhou para ele quando entrou, e seus lábios se curvaram em algo que poderia, generosamente, ser chamado de sorriso. Joaquim se aproximou e se sentou no chão ao lado da maca, suas costas apoiadas contra uma caixa de suprimentos. Ele estava exausto, cada músculo do seu corpo gritando por descanso, mas não queria deixá-las sozinhas. Não ainda. A mulher mais velha disse algo em alemão, sua voz suave e hesitante. Joaquim balançou a cabeça, indicando que não entendia. Ela pareceu pensar por um momento, depois apontou para si mesma. Greta, ela disse claramente, batendo levemente no próprio peito. Depois apontou para a irmã mais jovem. Lise. Greta e Lise, Joaquim repetiu, e viu o sorriso dela se ampliar ligeiramente. Ele apontou para si mesmo. Joaquim. Joaquim, ela tentou, lutando com a pronúncia estrangeira. Saiu como Joaquim, mas era próximo o suficiente. Algo passou entre eles naquele momento, uma conexão que transcendia idioma e nacionalidade. Era o reconhecimento mútuo de humanidade em um mundo que parecia determinado a erradicá-la. Greta estendeu a mão, hesitante, e quando Joaquim a pegou, ela a apertou com força surpreendente. Seus olhos, ainda vermelhos de chorar, fixaram nos dele, e ela disse algo longo em alemão. Joaquim não entendeu uma única palavra, mas captou a essência. Ela estava tentando explicar, talvez contar sua história, talvez apenas expressar gratidão que ia além do que gestos simples poderiam transmitir. A noite avançou. Outros soldados entraram e saíram da enfermaria com ferimentos menores, ou apenas buscando um momento de conversa com a enfermeira Clara. Alguns olhavam para as mulheres alemãs com curiosidade, outros com desconfiança velada, mas ninguém disse nada diretamente. Joaquim permaneceu ali, um guardião silencioso, até que finalmente seus olhos começaram a pesar e o sono o levou, sentado no chão frio da tenda, com o rifle apoiado contra seu ombro. Ele sonhou com o Brasil, com as ruas de terra batida de sua infância no interior da Bahia, onde o sol queimava forte e a vida era dura, mas simples. Sonhou com sua mãe, com o sorriso dela quando ele anunciou que havia se alistado, um sorriso cheio de orgulho e terror misturados. Sonhou com promessas de que voltaria, com abraços que pareciam querer segurá-lo para sempre, com lágrimas que ela tentou esconder, mas que ele viu mesmo assim. Sonhou com um tempo antes da guerra, quando o mundo ainda fazia algum sentido, quando escolhas eram claras e consequências previsíveis. Acordou com a mão de alguém sacudindo seu ombro. Era quase amanhecer, a luz cinzenta e fria do alvorecer filtrando através da lona da tenda. O tenente Barbosa estava ali, e sua expressão era grave, mais sombria do que Joaquim jamais havia visto. Silva, você precisa vir comigo. Agora. É sobre as mulheres. O coração de Joaquim despencou. Ele se levantou rapidamente, ignorando a rigidez em suas articulações, e seguiu o tenente para fora. O acampamento estava começando a despertar, soldados emergindo de barracas, fogueiras sendo reacendidas, o ritual matinal da guerra se desenrolando como sempre. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que Joaquim não conseguia identificar. Eles caminharam até a tenda do comando, mas desta vez havia mais gente lá dentro. O capitão Mendes estava presente, é claro, mas também havia 3 homens que Joaquim não reconhecia. Uniformes mais limpos, mais insígnias, posturas que gritavam autoridade superior. Generais, ou pelo menos oficiais de alto escalão do comando regional. Um deles, um homem de bigode grisalho e olhos frios como gelo, estudou Joaquim da cabeça aos pés com uma expressão que era difícil de decifrar. Soldado Silva, o capitão Mendes começou, e havia algo em sua voz que fez o estômago de Joaquim se revirar.
Estes são o Coronel Santos, o Major Oliveira e o Capitão Ferreira, do Comando Regional da FEB. Eles vieram nos visitar para inspeção de rotina, mas acabaram ficando sabendo sobre a situação das mulheres alemãs. O Coronel Santos deu um passo à frente, suas mãos cruzadas atrás das costas, em uma postura militar perfeita. Quando falou, sua voz era grave, medida, cada palavra escolhida com cuidado cirúrgico. Soldado, eu entendo que você agiu por impulso humanitário. Isso é louvável em tempos de paz, mas estamos em guerra, e guerra tem regras, por mais que isso pareça contraditório. Senhor, Deixe-me terminar. O corte foi suave, mas firme como aço. As 2 mulheres alemãs que você trouxe ao acampamento representam um problema logístico, político e militar. Nós não temos recursos para cuidar de civis inimigos. Não temos pessoal qualificado para lidar com traumatizados de guerra. E mais importante, a presença delas aqui pode ser interpretada como fraternização com o inimigo ou favorecimento, o que poderia ter repercussões sérias tanto para você quanto para toda a unidade. Joaquim sentiu o chão se abrir sob seus pés. O senhor está dizendo que vamos abandoná-las? Estou dizendo que vamos entregá-las às autoridades civis italianas mais próximas. Há um campo de refugiados a cerca de 30 quilômetros daqui, administrado por uma organização internacional. Elas serão levadas para lá, onde receberão cuidados apropriados e eventualmente serão repatriadas ou realocadas conforme os protocolos do pós-guerra. Campo de refugiados. Joaquim praticamente cuspiu as palavras. Senhor, com todo respeito, o senhor sabe como são esses lugares. Superlotados, sem comida suficiente, sem segurança adequada. Essas mulheres já passaram por um inferno. Enviá-las para lá é a única opção viável, soldado. A voz do coronel havia ganhado uma borda de aço cortante. E você não está em posição de questionar ordens superiores. Sua insubordinação já foi notada. Matar 3 homens, mesmo que desertores inimigos, sem autorização prévia ou testemunhas, é uma violação grave do protocolo militar. O fato de que estamos em campanha ativa e que as circunstâncias eram excepcionais é o único motivo pelo qual você não está sendo formalmente acusado de execução sumária. O silêncio na tenda era opressivo, sufocante. Joaquim olhou ao redor, buscando apoio, buscando algum sinal de que alguém ali via a insanidade do que estava sendo dito, e encontrou apenas olhares desviados. O capitão Mendes estudava seus mapas como se fossem a coisa mais fascinante do mundo. O tenente Barbosa olhava para seus próprios pés, as mãos apertadas em punhos, até o sargento Almeida, que nunca havia perdido uma oportunidade de provocar Joaquim, parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. Foi o Major Oliveira quem falou a seguir, sua voz um pouco mais suave que a do coronel, mas não menos firme. Silva, eu sei que isso é difícil. Você é claramente um homem de consciência, e isso é admirável. Mas você tem que entender a posição impossível em que estamos. Nós somos militares. Temos uma missão específica, ordens claras, objetivos definidos. Cada recurso, cada minuto de atenção, cada grama de comida ou remédio desviados dessa missão podem custar vidas brasileiras. As vidas de seus companheiros, os homens que dormem ao seu lado, que lutam ao seu lado. Você entende isso? Joaquim queria gritar que não entendia, que nada daquilo fazia sentido em um nível fundamental. Como podiam falar de missão e objetivos quando haviam 2 mulheres a poucos metros dali que haviam sido brutalizadas, que confiaram nele, que agora dormiam com a primeira sensação de segurança que haviam sentido em quem sabe quanto tempo? Como podia a matemática da guerra reduzir vidas humanas a equações de recursos e logística? Mas ele também sabia que estava pisando em gelo fino. Um soldado negro questionando oficiais brancos de alto escalão já era problemático o suficiente em circunstâncias normais. Em meio a uma campanha militar ativa, poderia ser desastroso não apenas para ele, mas potencialmente para outros soldados negros na FEB. Ele carregava mais que seu próprio destino nos ombros. Então ele fez a única coisa que podia fazer. Engoliu sua raiva, sua frustração, sua dor, comprimindo tudo em uma bola dura e amarga em seu peito,
e respondeu com a única palavra que um soldado pode dar em tal situação: "Sim, senhor." O coronel assentiu, parecendo satisfeito, quase aliviado. "Bom, um caminhão partirá ao meio-dia para levar suprimentos para o comando regional em Bolonha. As mulheres irão nele, e de lá serão encaminhadas ao campo de refugiados. Você está dispensado, soldado Silva." "E Silva?" Joaquim parou na entrada da tenda, virando-se lentamente. "O que você fez salvando essas mulheres daqueles desertores foi humano e corajoso. Não deixe ninguém tirar isso de você, mas da próxima vez siga o protocolo primeiro, humanidade segundo. É assim que a guerra funciona, é assim que mantemos alguma ordem no caos." Joaquim saiu da tenda sentindo-se oco, vazio, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro dele. O sol estava nascendo completamente agora, pintando o céu em tons de rosa e dourado, que eram obscenamente bonitos contra o pano de fundo de destruição que era a Itália em guerra. A beleza parecia uma ofensa, uma provocação, uma prova de que o universo não se importava com o sofrimento humano. Ele caminhou de volta para a enfermaria, cada passo pesado como chumbo, ensaiando mentalmente como iria explicar para Greta e Lise que elas teriam que partir, que ele não poderia protegê-las mais, que as promessas silenciosas que seus olhos haviam feito na noite anterior eram vazias. Mas quando entrou na tenda, algo inesperado estava acontecendo. A enfermeira Clara estava ali, é claro, verificando os curativos de Lise. Mas havia outras pessoas também. O soldado Roberto, um rapaz jovem do Paraná que sempre havia sido gentil com Joaquim, estava sentado no chão, mostrando para Greta um pequeno animal de madeira entalhado que ele carregava como amuleto da sorte. Greta segurava a peça delicadamente, virando-a em suas mãos. E havia algo parecido com fascínio em seus olhos, uma luz que não estivera ali antes. O soldado Marcos, um homem mais velho de São Paulo que raramente falava com alguém e tinha a reputação de ser rude e insensível, havia trazido chocolate de sua ração pessoal e estava dividindo com Lise, que comia devagar, saboreando cada pedaço como se fosse tesouro inestimável. E havia mais. O Cabo Santos, que havia perdido 2 dedos em combate na semana anterior e ainda tinha a mão enfaixada, estava ali com um livro infantil surrado que alguém devia ter encontrado nas ruínas, tentando mostrar as figuras para as mulheres, apesar da barreira do idioma. A soldado Maria, uma das poucas mulheres na FEB, estava ensinando Greta a fazer uma trança diferente, seus dedos trabalhando suavemente através dos fios loiros agora limpos, enquanto murmurava palavras encorajadoras que não precisavam de tradução. Joaquim ficou ali na entrada da tenda, observando aquela cena surreal. Esses eram os mesmos homens e mulheres que haviam olhado para ele com desconfiança quando ele chegara carregando as alemãs na noite anterior. Alguns dos mesmos que haviam sussurrado comentários quando ele passou. E agora estavam ali, oferecendo pequenas bondades, pequenos gestos de humanidade em meio ao caos absoluto da guerra. A enfermeira Clara notou Joaquim e caminhou até ele, sua expressão séria, quase sombria. "Correu a notícia", ela disse baixinho, para que apenas ele pudesse ouvir, "sobre o que aconteceu com essas mulheres, sobre o que você fez por elas e sobre a ordem de levá-las embora ao meio-dia. Não há nada que eu possa fazer", Joaquim respondeu, sua voz quebrada, quase um sussurro. "Ordens são ordens. Eu não tenho escolha." "Não", Clara concordou, colocando uma mão no braço dele. "Você não tem, mas nós temos. Nós podemos fazer algo." Ela fez um gesto para a cena ao redor, para os soldados reunidos, para as pequenas oferendas de gentileza. "Nós podemos garantir que elas saibam, antes de partir, que ainda existe bondade no mundo, que nem todos são monstros, que alguém se importou, que muitos se importaram, que elas não são invisíveis." Joaquim sentiu algo apertar em sua garganta, uma emoção tão forte que quase o derrubou. Ele assentiu, incapaz de confiar em sua voz, e se juntou ao grupo. Greta o viu e seu rosto inteiro se iluminou, aquele sorriso hesitante se transformando em algo mais genuíno, mais verdadeiro. Ela disse algo em alemão, animada, e mostrou o animal de madeira que Roberto havia lhe dado. Joaquim se sentou ao lado dela, e ela imediatamente se recostou contra ele, confiante, como se ele fosse um porto seguro em meio à tempestade eterna.
As horas seguintes foram estranhas, existindo em uma espécie de bolha separada da realidade da guerra que rugia ao redor deles. Mais soldados vieram visitar trazendo pequenos presentes ou simplesmente sentando-se para fazer companhia. Alguém encontrou uma bola de futebol velha e meio murcha e por meia hora Greta e Lizzie riram de verdade, enquanto os soldados chutavam a bola de um para o outro, suas risadas soando bizarramente normais, quase esquecendo onde estavam e por quê. O soldado Antônio, um músico amador do Rio Grande do Sul, tirou sua harmônica surrada e tocou melodias suaves que não tinham palavras, não tinham nacionalidade, apenas notas que flutuavam no ar como pequenas orações ou lamentos. Lizzie fechou os olhos enquanto ouvia, e pela primeira vez desde que Joaquim a encontrou, ela parecia verdadeiramente em paz, como se a música pudesse, por alguns momentos preciosos, apagar o horror do que ela havia vivido. Foi durante uma dessas músicas que o Tenente Barbosa entrou na tenda. Ele parou na entrada, observando a cena com uma expressão complexa que misturava surpresa, respeito e algo parecido com profunda tristeza. Depois de um longo momento, ele se aproximou de Joaquim e falou baixo, inclinando-se para que apenas ele pudesse ouvir. Silva, eu lutei contra isso. Você precisa saber. Eu argumentei que poderíamos mantê-las aqui, pelo menos até encontrarmos uma solução melhor, uma família local disposta a acolhê-las, algo. Mas fui voto vencido, 3 contra 1. O coronel é inflexível quanto a seguir protocolo e os outros concordaram com ele. Disseram que precedente é perigoso. Joaquim olhou para o tenente, vendo a sinceridade genuína em seus olhos, a frustração de um homem que tentou fazer a coisa certa e falhou. Eu entendo, senhor, e agradeço por ter tentado. Isso significa alguma coisa. Há algo mais. Barbosa hesitou, claramente lutando com algo, decidindo quanto deveria dizer. Eu fiz algumas investigações discretas através de contatos que tenho com a Cruz Vermelha. O campo de refugiados para onde estão mandando essas mulheres não é um bom lugar, Silva. Está severamente superlotado, tem surtos regulares de tifo e disenteria, e a segurança é mínima na melhor das hipóteses. Há relatos documentados de mulheres desaparecendo, sendo levadas por pessoas que não deveriam estar em lugar nenhum perto de campos de refugiados. Traficantes, cafetões, aproveitadores de todo tipo. O sangue de Joaquim gelou em suas veias. Então, o Senhor está me dizendo que estamos enviando essas mulheres de um inferno para outro. Estou dizendo que a guerra destrói tudo, até mesmo nossa capacidade de fazer o que é certo. Até mesmo nossas melhores intenções se tornam cúmplices do horror. Barbosa colocou uma mão no ombro de Joaquim, apertando com força. Mas estou dizendo também que você plantou algo aqui. Olhe ao redor. Você lembrou a todos nós, a todos esses homens endurecidos e brutalizados pela guerra, que ainda somos humanos, que ainda podemos escolher bondade. Isso vale alguma coisa. Talvez não salve Greta e Lizzie de tudo que vem pela frente, mas salvou nós, pelo menos um pouco. Ao meio-dia, o caminhão chegou pontualmente como tudo militar. Era um veículo desgastado pelo uso intenso, com lona rasgada cobrindo a traseira, motor roncando de forma irregular. O motorista, um cabo que Joaquim não conhecia e que tinha o olhar distante de alguém que havia visto demais, mal olhou para as mulheres enquanto recebia suas ordens do capitão Mendes. Para ele, eram apenas mais 2 civis a serem transportadas. Mais uma tarefa em uma lista interminável de tarefas. Joaquim sentiu seu estômago revirar quando o momento final se aproximou inexoravelmente. Greta e Lizzie haviam sido informadas, tanto quanto possível através de gestos cuidadosos e palavras simples em italiano, que Greta parcialmente entendia, que teriam que partir. A compreensão havia chegado gradualmente para Greta, e Joaquim viu o momento exato em que ela percebeu o que estava acontecendo. Seus olhos se encheram de lágrimas que começaram a cair em cascata, e ela agarrou o braço de Joaquim com ambas as mãos, balançando a cabeça violentamente, dizendo algo em alemão que soava como súplica desesperada, como promessas quebradas, como abandono.
Lizzie, que ainda estava fraca demais para compreender totalmente a situação, mas que seguia a deixa emocional da irmã, começou a chorar também, seu pequeno corpo frágil sacudindo com soluços profundos. Era uma imagem que partiria o coração de qualquer pessoa com um pingo de humanidade. E Joaquim sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair, silenciosas, queimando em suas bochechas como ácido. Ele se ajoelhou na frente de Greta, tomando suas mãos pequenas e frias entre as suas grandes e calejadas. Ele não tinha palavras para oferecer, nenhuma promessa que pudesse fazer honestamente. Não podia prometer que ficaria tudo bem, porque não sabia se ficaria. Não podia prometer que se encontrariam novamente, porque as chances eram astronomicamente pequenas. Então ele simplesmente a abraçou, forte, desesperadamente, tentando transmitir através do toque tudo o que não podia dizer em palavras, que ele sentia muito, que ela havia sido incrivelmente corajosa, que o mundo era injusto e cruel além de qualquer compreensão, mas que ainda havia pessoas que se importavam, que viam, que lembravam, que ela não estava sozinha, mesmo quando estivesse. Greta se agarrou a ele como se ele fosse a última coisa sólida em um mundo que desmoronava, seus dedos cravando em seu uniforme, seu rosto enterrado em seu ombro, seus soluços abafados, mas intensos. Joaquim sentiu suas próprias lágrimas molharem os cabelos dela. Sentiu seu coração se partindo de uma forma que nenhuma bala ou explosão jamais conseguira. Foi a enfermeira Clara quem finalmente separou o abraço suavemente, seus próprios olhos vermelhos de chorar. Ela tinha uma pequena bolsa preparada meticulosamente com suprimentos médicos, comida extra, roupas limpas, até alguns itens de higiene pessoal que havia conseguido reunir. Ela a entregou a Greta, sussurrando algo em italiano que era próximo o suficiente do alemão para que a jovem pudesse captar alguns significados. Instruções sobre cuidados com os ferimentos, talvez. Ou talvez apenas palavras de conforto e encorajamento. Um por um, os soldados que haviam passado a manhã com as mulheres se aproximaram para se despedir, formando uma linha informal, cada um carregando algo para dar. Roberto pressionou o animal de madeira entalhado nas mãos de Greta, fechando seus dedos ao redor dele e dizendo algo em português que ela não entendeu, mas cujo significado emocional era claro. Marcos deu a Lizzie todo o seu estoque pessoal de chocolate, uma pequena fortuna em tempos de guerra. Maria tirou uma fita de cabelo de seu próprio uniforme, uma das poucas coisas bonitas que possuía, e amarrou cuidadosamente nos cabelos de Greta, agora limpos e brilhantes à luz do dia. Antônio tocou uma última melodia na harmônica, algo triste e bonito, que parecia capturar toda a melancolia do momento, fazendo todos os presentes ficarem em silêncio reverente. Era uma canção de despedida, uma canção de saudade, uma canção que dizia todas as coisas que palavras não podiam expressar. E então, chegou a hora inevitável. Joaquim ajudou Lizzie a subir na traseira do caminhão, sentindo seu peso leve e frágil, notando como ela tremia. Ele a colocou suavemente sobre algumas mantas que haviam sido dispostas para tornar a viagem menos desconfortável. Greta subiu por conta própria, mas virou-se imediatamente, estendendo a mão para Joaquim, através da abertura traseira do caminhão. Ele a segurou por um longo momento, seus dedos entrelaçados com força, e então, lentamente, inevitavelmente, teve que soltá-la. O motor do caminhão rugiu mais alto, preparando-se para partir. A lona traseira foi fechada parcialmente, escondendo parcialmente as mulheres de vista. Mas Joaquim ainda podia ver os olhos de Greta através da abertura, fixos nos dele, implorando silenciosamente por algo que ele não podia dar. Ainda podia ouvir Lizzie chorando lá dentro, um som que cortava mais fundo que qualquer ferimento físico. O veículo começou a se mover lentamente, levantando poeira, criando uma nuvem que parecia separar dois mundos. Joaquim ficou ali, completamente imóvel como uma estátua, observando, incapaz de se mover mesmo que quisesse, enquanto o caminhão se afastava pela estrada esburacada que serpenteava entre as colinas italianas. Ele continuou olhando muito depois de o caminhão ter desaparecido completamente de vista, até que se tornou apenas um ponto microscópico no horizonte distante,
E então, nem isso. O silêncio ao seu redor era absoluto, pesado com o peso esmagador de tudo que não havia sido dito, de tudo que não poderia ser consertado, de todas as injustiças que a guerra criava e que nenhuma quantidade de coragem ou bondade individual poderia reverter completamente. Joaquim finalmente se virou, forçando seus pés a se moverem, e viu que quase toda a unidade havia se reunido atrás dele em silêncio. Dezenas de soldados, formando um semicírculo informal, observando em silêncio respeitoso. E em seus rostos, ele viu algo que nunca havia visto antes direcionado a ele. Não desta forma concentrada e universal. Respeito profundo e genuíno. Não porque ele era um bom soldado ou porque seguia ordens perfeitamente, mas porque ele havia lembrado todos eles, através de suas ações simples mas profundas, do que estavam lutando para preservar em um nível fundamental: humanidade, compaixão, decência, a capacidade de ver além de uniformes e nacionalidades e reconhecer sofrimento, reconhecer inocência, reconhecer a necessidade sagrada de proteger os indefesos. O capitão Mendes se aproximou lentamente e Joaquim preparou-se instintivamente para ser repreendido novamente, para ouvir mais sobre protocolos e regulamentos e a necessidade de manter distância emocional. Mas em vez disso, o capitão estendeu a mão de forma formal, mas com olhos que brilhavam de emoção mal contida. Joaquim a apertou confuso e tocado, e Mendes falou baixo, apenas para ele, mas com intensidade feroz. Você fez a coisa certa, Silva, mesmo sabendo que a coisa certa não é sempre a coisa possível, mesmo sabendo que teria que deixá-las partir. Você fez porque era certo, não porque era fácil ou conveniente. Não esqueça isso. Não deixe esta guerra roubar isso de você. Você é um homem melhor que a maioria de nós, e eu me sinto honrado de ter servido ao seu lado. Nos dias e semanas que se seguiram, algo mudou fundamentalmente no acampamento. A transformação foi sutil no início, quase imperceptível, mas cresceu como uma onda suave, mas implacável. Joaquim notou que os soldados que costumavam evitar seu olhar ou desviar quando ele se aproximava, agora o cumprimentavam abertamente, alguns até procurando sua companhia. Que conversas que antes paravam abruptamente, quando ele chegava perto agora, continuavam naturalmente, incluindo-o sem reservas. Que o sargento Almeida, que sempre havia sido frio e distante, quando não era abertamente hostil, parou ao lado dele durante uma refeição comunal e simplesmente disse, com voz rouca de emoção: "Você é um homem bom, Silva, um homem de verdade. Me fez lembrar do porquê de estarmos aqui." E não era apenas sobre ele ou sobre como o tratavam. Era como se aquele breve interlúdio de humanidade compartilhada, aquelas poucas horas em que todos se uniram espontaneamente para trazer algum conforto a duas mulheres assustadas e feridas, tivesse lembrado a unidade inteira de quem eles eram sob os uniformes e armas. As brigas diminuíram notavelmente. Os homens começaram a se ajudar mais, compartilhar rações sem que fosse pedido, cuidar uns dos outros de maneiras pequenas, mas profundamente significativas. O soldado Roberto começou a entalhar pequenas figuras de madeira sempre que tinha um momento livre e distribuí-las entre os companheiros, criando uma tradição silenciosa de amuletos da sorte compartilhados. Maria organizou sessões improvisadas de ensino para os soldados mais jovens e menos educados, ajudando-os a escrever cartas para casa, a ler as respostas, criando conexões com um mundo além da guerra. Antônio tocava sua harmônica todas as noites sem falta, e os homens se reuniam ao redor voluntariamente, cantando canções do Brasil, suas vozes se elevando juntas contra a escuridão que os cercava. Era como se uma fagulha de luz tivesse sido acesa em meio à escuridão opressiva da guerra, e agora ela se espalhava lentamente, mas persistentemente, iluminando pequenos cantos, afastando as sombras por momentos breves mas vitais, lembrando a todos que ainda eram humanos, ainda eram capazes de bondade, ainda importavam como indivíduos além de suas funções militares. Joaquim carregava Greta e Lise consigo de outras formas agora. Ele pensava nelas quando limpava seu rifle metodicamente, quando cavava trincheiras sob fogo de artilharia,
quando olhava para o céu estrelado nas raras noites sem bombardeios. Ele se perguntava obsessivamente se estavam bem, se o campo de refugiados estava sendo minimamente decente com elas, se haviam encontrado alguma bondade adicional, se elas se lembravam dele. Ele esperava fervorosamente que sim, não por ego ou necessidade de reconhecimento, mas porque queria que elas soubessem que haviam sido vistas, haviam sido valorizadas, haviam importado profundamente para pessoas que não tinham obrigação de se importar. 3 semanas após as mulheres partirem, algo extraordinário aconteceu, que Joaquim jamais esqueceria. Ele foi chamado novamente à tenda do comando, e desta vez encontrou apenas o capitão Mendes e o tenente Barbosa, esperando, sem a presença intimidadora de oficiais superiores. Sobre a mesa improvisada estava uma carta, o papel amarelado e manchado, marcado por carimbos de várias estações postais, como se tivesse viajado através de muitas mãos e muitos quilômetros. "Isso chegou para você hoje", Mendes disse, empurrando a carta cuidadosamente na direção de Joaquim, tratando-a como algo precioso. "Do campo de refugiados de Sant'Angelo, que fica a cerca de 50 quilômetros daqui. É de uma freira que trabalha lá como voluntária da Cruz Vermelha, mas ela diz explicitamente que está escrevendo em nome de alguém específico." Joaquim pegou a carta com mãos que tremiam violentamente. Era escrita em italiano com caligrafia cuidadosa e educada, mas o capitão Mendes, que falava a língua fluentemente devido a meses vivendo entre italianos, traduziu em voz alta enquanto Joaquim tentava absorver cada palavra. "Caro soldado Joaquim", Mendes começou, sua voz incomumente suave e carregada de emoção. "Meu nome é Irmã Maria Benedetta e trabalho no campo de refugiados de Sant'Angelo, ajudando os deslocados pela guerra. Eu escrevo em nome de 2 jovens alemãs que chegaram ao nosso campo há aproximadamente 2 semanas, Greta e Lise. Elas não param de falar sobre um soldado brasileiro que as salvou de uma situação terrível. Greta, a mais velha, tem demonstrado talento artístico notável, e com os materiais limitados que consegui fornecer, ela fez isto especialmente para você." Mendes virou a carta cuidadosamente, revelando o verso, e lá, desenhado em lápis carvão com traços que misturavam habilidade técnica surpreendente com emoção bruta, estava um retrato. Joaquim, ou pelo menos a versão idealizada de Joaquim como Greta o via e lembrava. Alto, forte, com um sorriso gentil que ele não tinha certeza de ter realmente mostrado a ela, mas que ela aparentemente enxergara de alguma forma. E ao redor da figura central, desenhados em detalhes meticulosos e carregados de simbolismo, estavam pequenos ícones, uma estrela brilhante, um coração pulsante, uma casa sólida com fumaça saindo da chaminé. Símbolos universais de esperança, amor, segurança, lar. "Elas queriam que você soubesse", Mendes continuou, sua própria voz começando a falhar, quebrando-se com emoção, "que estão relativamente bem, considerando tudo, que estão seguras, pelo menos por enquanto, que nunca, jamais esquecerão o que você fez por elas, não apenas salvar suas vidas, mas tratá-las com dignidade e respeito quando haviam esquecido que tais coisas ainda existiam. E que um dia, quando esta guerra terrível finalmente acabar e o mundo começar a sarar, elas esperam poder agradecer você pessoalmente, olhando em seus olhos, e dizer todas as palavras que não puderam dizer quando partiram." Joaquim segurou o desenho com ambas as mãos, tremendo, e lágrimas que ele não sabia que ainda tinha dentro de si, depois de tudo que havia visto e perdido, começaram a cair livremente, manchando o papel precioso. Elas estavam bem. Relativamente, pelo menos. Estavam seguras. Não era um final perfeito de conto de fadas. Não era uma solução mágica para todo o horror inimaginável que haviam experimentado, mas era algo real e tangível. Era esperança materializada. Era prova concreta de que às vezes, apenas às vezes, fazer a coisa certa levava a algo bom, a alguma diferença mensurável no mundo. O tenente Barbosa limpou a garganta ruidosamente, claramente emocionado também, seus olhos brilhando. "Há mais, Silva." A irmã Benedetta menciona que Greta mostrou talento excepcional e inesperado para a arte, apesar de nunca ter tido educação formal.
Ela está arranjando através de seus contatos na Cruz Vermelha para que ambas as irmãs recebam educação apropriada assim que a situação se estabilizar um pouco mais. E mais importante ainda, há uma família italiana no vilarejo próximo ao campo. Pessoas boas que perderam suas próprias filhas em um bombardeio no ano passado e que estão dispostas, até ansiosas, para acolher Greta e Lizzie formalmente. Elas terão um lar de verdade, Silva, uma chance real de reconstruir suas vidas. Joaquim não conseguiu falar. Literalmente não conseguiu formar palavras. Ele apenas assentiu repetidamente, segurando o desenho contra seu peito, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, sentindo o peso esmagador, mas maravilhoso, do que aquilo significava. Ele havia salvado vidas. Verdadeiramente salvado, não apenas adiado o inevitável ou proporcionado conforto temporário. E ao fazer isso, através daquele ato singular de escolher humanidade sobre conveniência, havia criado ondas que se espalharam muito além dele, tocando não apenas Greta e Lizzie, mas todos os soldados que testemunharam seu ato, todos que participaram daquele breve interlúdio de bondade compartilhada. Naquela noite, sentado ao redor de uma fogueira crepitante com seus companheiros mais próximos, Joaquim contou a história da carta com voz embargada de emoção. E enquanto falava, passando o desenho cuidadosamente de mão em mão para que todos pudessem ver, ele viu lágrimas em olhos endurecidos e brutalizados pela guerra. Viu sorrisos genuínos em rostos que haviam esquecido como sorrir sem cinismo ou amargura. Viu homens que haviam se tornado máquinas de matar eficientes lembrarem que eram, antes de tudo e acima de tudo, humanos com capacidade infinita para a compaixão. O soldado Antônio tocou sua harmônica novamente sob as estrelas, mas desta vez a melodia era diferente, transformada, mais esperançosa, mais viva, mais cheia de possibilidade. E os homens não apenas ouviram passivamente, eles cantaram junto, suas vozes se elevando juntas na noite italiana fria, um coro improvisado de sobreviventes que se recusavam absolutamente a deixar a guerra destruir completamente suas almas, que escolhiam reter sua humanidade mesmo quando seria mais fácil abandoná-la. A guerra continuaria por mais longos e sangrentos meses. Haveria mais batalhas devastadoras, mais mortes sem sentido, mais horror acumulado do que qualquer ser humano deveria suportar e ainda manter a sanidade. Mas para aqueles homens e mulheres, naquele acampamento específico da FEB, algo fundamental e permanente havia mudado. Eles haviam visto prova irrefutável de que mesmo em meio ao pior que a humanidade poderia oferecer, havia espaço precioso para o melhor. Que um único ato de bondade poderia criar ondas concêntricas de transformação que se expandiam muito além do ato inicial. Que escolher a compaixão sobre o protocolo, a humanidade sobre a conveniência, era não apenas possível, mas essencial para manter alguma fagulha de decência em um mundo enlouquecido. Joaquim guardou o desenho de Greta cuidadosamente em seu uniforme, dobrando-o com reverência e colocando-o no bolso interno próximo ao coração. E lá ele permaneceu através de todas as batalhas subsequentes, todas as marchas forçadas, todos os momentos de desespero. Nos momentos mais escuros e desesperadores, quando tudo parecia absolutamente perdido, quando a tentação de desistir de sua própria humanidade e se render à brutalidade ficava quase irresistível, ele tocava aquele pedaço de papel através do tecido ensanguentado e rasgado do uniforme e lembrava. Lembrava de 2 pares de olhos azuis cheios de terror, transformando-se gradualmente em confiança. Lembrava de abraços de despedida carregados de significado inexprimível e promessas silenciosas. Lembrava que cada vida importava infinitamente, que cada escolha tinha peso moral, que cada momento de compaixão genuína era um ato de resistência sagrada contra a escuridão que ameaçava engolir tudo. Anos depois, quando a guerra finalmente terminou em maio de 1945, e os sobreviventes exaustos da FEB voltaram para o Brasil em navios lotados, Joaquim carregava mais do que apenas cicatrizes físicas visíveis. Ele carregava histórias gravadas em sua alma. Carregava lições aprendidas em sangue e lágrimas,
e carregava aquele desenho, agora significativamente desbotado e rasgado nas bordas pelo uso constante e pelas condições brutais, mas ainda infinitamente precioso, além de qualquer medida material. Ele nunca viu Greta e Lise novamente pessoalmente. A vida seguiu seus cursos separados e inevitavelmente divergentes. Os caminhos se separaram como rios que nunca mais se encontrariam, e as realidades práticas do pós-guerra, incluindo distância geográfica imensa e dificuldades de comunicação internacional, tornaram uma reunião física virtualmente impossível. Mas ele não precisava vê-las para saber profundamente o impacto transformador e permanente que tiveram em sua vida, assim como ele teve irreversivelmente nas delas. Através de cartas ocasionais, mas preciosas, mediadas fielmente pela irmã Benedetta ao longo dos anos, ele soube que ambas haviam não apenas sobrevivido, mas verdadeiramente florescido. Greta havia crescido, estudado arte formalmente com uma bolsa conseguida pela Cruz Vermelha, se casado com um professor italiano gentil, tido 3 filhos que ela criou com amor infinito. Ela havia se tornado uma artista respeitada regionalmente, suas pinturas explorando temas universais de esperança, redenção, sobrevivência e a resiliência do espírito humano. Lise havia se tornado professora primária dedicada, trabalhando especialmente com crianças traumatizadas pela guerra, dedicando sua vida inteira a educar a próxima geração com a mesma gentileza e respeito que lhe haviam sido mostrados quando ela mais desesperadamente precisava. E sempre, em cada carta que chegava através dos anos, havia menção reverente e grata a ele. O soldado brasileiro que escolheu vê-las como seres humanos dignos quando o mundo inteiro as via apenas como inimigas descartáveis. O homem que arriscou tudo, incluindo sua carreira e possivelmente sua vida para protegê-las. O herói que nem mesmo percebia completamente que era herói, porque para ele não havia realmente escolha consciente. Havia apenas o que era obviamente certo fazer, independentemente de consequências. Joaquim Silva morreu pacificamente em 1987, um homem velho de 82 anos, cercado por família extensa e amigos leais, em uma pequena casa modesta mas amorosa na Bahia, onde havia nascido e crescido tantas décadas antes. No seu funeral simples mas digno, entre as flores modestas e as lágrimas sinceras, havia um telegrama especial que chegara da Alemanha. Era de Greta, agora uma senhora respeitável de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos, mas com memória cristalina tão clara e vívida como se os eventos tivessem acontecido ontem. Querido Joaquim, dizia a mensagem cuidadosamente composta, você me ensinou quando eu era jovem e quebrada que a humanidade autêntica não tem uniforme, não respeita fronteiras artificiais, não reconhece inimigos onde existem apenas pessoas, que bondade genuína não tem nacionalidade, que um único ato de coragem moral pode mudar irreversivelmente o curso inteiro de uma vida, pode transformar desespero em esperança, morte em vida. Obrigada por me salvar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Obrigada por me mostrar que o mundo, por mais escuro e cruel que temporariamente fique, ainda tem luz inextinguível. Descanse em paz profunda, querido amigo, que nunca esqueci. Você será eternamente lembrado não como um soldado que seguia ordens, mas como o que você sempre verdadeiramente foi no seu âmago, um homem infinitamente bom. E assim, a história aparentemente simples de Joaquim Silva e de 2 irmãs alemãs vulneráveis, em meio ao caos apocalíptico da Segunda Guerra Mundial, se tornou parte de algo imensamente maior que seus participantes individuais. Uma lembrança necessária e atemporal de que mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores da história humana, quando tudo parece irremediavelmente perdido, quando a escolha fácil e tentadora é se render completamente à desumanidade e brutalidade, ainda existem aqueles raros e preciosos que escolhem diferente, que escolhem ver o indivíduo único por trás do rótulo de inimigo, a pessoa vulnerável por trás da nacionalidade, o ser humano essencial por trás de todas as divisões artificiais e políticas que criamos para nos separar uns dos outros. É uma história sobre guerra, inevitavelmente, com toda a sua violência e trauma. Mas muito mais profunda e essencialmente do que isso, é uma história sobre o que acontece
quando nos recusamos absolutamente a deixar a guerra definir quem somos em nosso núcleo mais fundamental. É sobre o poder genuinamente transformador da compaixão autêntica, sobre como um único momento de bondade pura pode criar ondas que se espalham através de décadas inteiras, tocando e transformando vidas de formas que nunca poderíamos prever ou medir completamente. E é uma lembrança urgente e necessária, especialmente relevante agora mais do que nunca em nosso mundo ainda dividido, de que cada um de nós carrega dentro de si a capacidade latente de ser Joaquim Silva, de ver alguém em necessidade desesperada e escolher ajudar incondicionalmente, independentemente de uniformes que vestem, bandeiras que carregam ou ordens que recebemos, de escolher humanidade fundamental sobre protocolo conveniente, de escolher o que é moralmente certo sobre o que é politicamente ou socialmente fácil. Porque no final absoluto, quando todas as batalhas são travadas e esquecidas, todas as guerras terminam e se tornam história. O que verdadeiramente resta e importa não são as vitórias militares temporárias ou as conquistas territoriais que mudam com mapas. O que resta permanentemente são as vidas individuais tocadas, os momentos preciosos de bondade compartilhada que atravessam abismos, as escolhas morais que fizemos quando pensávamos que ninguém estava olhando ou julgando. E essas escolhas aparentemente pequenas, por menores e insignificantes que pareçam isoladamente no momento, são as que verdadeira e permanentemente mudam o mundo, uma alma salva de cada vez.